Uma saudação a todos aqueles que, ao longo das próximas atividades e semanas, vão participar e frequentar este terceiro módulo que hoje iniciamos. Este terceiro módulo vai levar-nos e fazer-nos acompanhar um longo percurso da história bíblica, de uma história que agora tem algo de singular, porque no segundo módulo, ou seja, no módulo referente à história que anteriormente frequentámos, nós debruçámos-nos muito para a história dentro do povo de Israel. Neste módulo, que em termos de tempo vai compreender cerca de 5 séculos e meio de história, o que nós vamos poder acompanhar é essencialmente, em grande parte, a relação entre o povo de Israel e a luta pela sua identidade. Eu diria quase, numa palavra um bocadinho forte, pela sua sobrevivência religiosa, cultural, social. Ou seja, já não é uma história só entre o povo na sua relação histórica com os outros povos, mas é a sua própria sobrevivência cultural e religiosa perante as culturas, perante dinamismos sociais que lhe são adversos. Numa primeira fase, que é esta primeira componente deste módulo, é o regresso à pátria, recuperar a sua identidade, reconstruir e refazer a sua história, reconstruir a sua cidade, reconstruir o templo, peças fundamentais para a sua sobrevivência. E já nas outras partes vamos ver uma luta mais, eu diria, mais difícil, que é o confronto com o helenismo a partir dentro do próprio judaísmo. Portanto, estamos aqui, e agora começaria a dirigir-me particularmente, tendo em conta os textos desta primeira fase deste terceiro módulo, que é o regresso do exílio e o período persa. Um ponto importante para todos termos em conta: não há uma grande quantidade de fontes para esta época. Dito de outra maneira, as fontes disponíveis são escassas e aquelas que dispomos têm de ser lidas a partir de critérios muito próprios que tenham presente isto. O regresso do exílio tem uma dimensão histórica e tem uma forte leitura, uma forte componente teológica. E a componente teológica é recriada, que é um processo muito comum, muito assíduo, muito vulgar no sentido de ser muito repetido em termos de construção bíblica. Este regresso é lido à luz daquilo que foi a epopeia do Êxodo. Portanto, falar de exílio, em termos teológicos, é muito falar do Êxodo, é atualizar, refazer o Êxodo. Mas em termos históricos são realidades completamente diferentes. Portanto, dizia-vos que os textos literários, as fontes disponíveis são escassas e todas elas têm de ter presentes esta dimensão histórica, que é muito importante. Para além disso, também
as fontes extra-bíblicas são muito escassas. E eu salientaria uma que vai percorrer um bocadinho o módulo e, portanto, ao dizê-la neste primeiro momento, é importante ele apresente, ela vai nos acompanhar. Essa fonte extra-bíblica é essencialmente o cilindro de Ciro. O que é o cilindro de Ciro? O cilindro de Ciro é uma pedra memorial, uma epopeia, uma pedra que apresenta uma narrativa épica dos feitos de Ciro, imperador da Pérsia, que tomou Babilónia em 538. Esta data, eu diria, é sagrada para acompanharmos este percurso. 538, Ciro da Pérsia entra em Babilónia, destrói aquele baluarte que era, quer em termos reais, quer em termos simbólicos, Babilónia como uma prisão, e liberta, procede à proclamação do seu édito. Esse édito é um decreto não apenas referente ao povo de Israel, mas referente a todos aqueles grupos populacionais, tribos, que os babilónios tinham armazenado em Babilónia, e declara que esses povos são livres, podem regressar às suas pátrias, refazer a sua vida e manter-se harmoniosamente dentro do Império. Há um aspecto que é muito importante para todo este percurso. Ciro dá provas de ser um grande humanista. E, pela primeira vez, eu diria que esta intervenção na história da salvação dos persas, porque é a primeira intervenção, esta primeira intervenção na história da salvação por parte dos persas é de facto um marco histórico, e por isso não é de admirar que o Deutero-Isaías, ou seja, a segunda parte do livro do profeta Isaías, chame a Ciro ou qualifique-o como Messias, Salvador. Então, se as fontes não são abundantes, se elas são escassas, quer externas, quer internas, que fontes é que nós temos? E chama a atenção de todos porque são duas fontes que vamos, ao longo deste percurso, utilizar. Ou seja, são dois textos a que devemos recorrer, que não é fácil lê-los, por várias razões. Primeiro, porque os acontecimentos não podem ser documentados por outras fontes, não podemos contrapô-los a outras fontes. Segundo, porque os textos de que vou falar não estão ordenados cronologicamente como nós gostaríamos. Terceiro, porque a narrativa destes textos obedece a perspectivas muito apologéticas. Portanto, são três pressupostos a ter em conta no uso destas duas fontes a que eu vou referir, que são o livro de Esdras e o livro de Neemias. Estas duas obras, Esdras e Neemias, nós hoje citámo-las como autónomas, mas provavelmente elas faziam parte de um conjunto literário a que no geral se designa a história do cronista, portanto que teriam referido, ou de que há referidos aos períodos precedentes, ao período precedente, o livro das Crónicas. E estes dois textos, Esdras e Neemias, incorporam em si fontes diversas. Cito apenas, muito rapidamente, que fontes são essas? São certamente as fontes ligadas a estes dois personagens, a Crónica de Esdras, a Crónica de Neemias. Depois, as listas dos regressados. Ora, as listas dos regressados são um documento importantíssimo, porque permite-nos saber quem regressou, as famílias que regressaram e que, portanto, tinham ido para o exílio, permite-nos, muitos deles,
saber os lugares, as cidades, as zonas de onde eram provenientes, e permite-nos também saber os grupos que ajudaram na reconstrução da pátria e da cidade e do templo. 2 ou 3 problemas que aqui aparecem e que também devem ser tidos sempre em conta. Nós fazemos um esforço enorme por datar estes textos, mas verdadeiramente falando, estes textos são difíceis de datar, isto quando digo datar, com precisão. Porquê? Porque nós não temos exatamente aquele aspecto que já referi, nós não temos fontes externas para poder contrapor e assim consolidar os dados que Esdras e Neemias nos oferecem. Depois, os nomes que aparecem, no geral, como referenciais, são quê? São os reis, os imperadores da Pérsia. Só que os imperadores da Pérsia utilizam nomes iguais. Dario I, Dario II, Dario III, Dario IV, Artaxerxes, Atarxerxes, e normalmente o texto bíblico não nos diz se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto. E por isso temos uma dificuldade enorme em situar muitas vezes acontecimentos que estão ligados a estes 2 personagens para dizer só um problema concreto. Quem é que veio primeiro? A cronologia bíblica parece dizer que foi Esdras e mais tarde veio Neemias. Alguns autores hoje admitem que primeiro veio Neemias e depois veio Esdras, só para dizer. A reabertura do templo, alguns autores pensam que foi logo a ler os textos de uma forma acrítica. Eu não estou a dizer que não se possa ler, mas a ler os textos destes autores de uma forma acrítica, assim, à primeira vista, parece que a reabertura do culto do templo foi uma tarefa quase imediata após a chegada. Todavia, uma leitura mais aprofundada leva-nos a crer que a primeira grande tarefa dos regressados foi refazer as suas vidas, reocupar as suas terras, reconstruir as suas casas, reorganizar os seus projetos. E logo a seguir, e depois avançaram então na reconstrução de Jerusalém e do templo. Mas claro, cá está, são perspectivas sempre complexas e difíceis. Por isso, há um esforço muito grande na leitura destes textos. E eu dizia antes que temos as memórias de Esdras e Neemias, temos as listas dos regressados e depois temos, de alguma forma, as crónicas ou as referências aos momentos de reconstrução da vida do povo de Israel à volta do templo. São as assembleias litúrgicas, a reforma do culto, o sistema de purificação levado a cabo por estes 2 líderes, acerca dos quais se coloca uma interrogação que não é fácil. Quem eram Esdras, quem era Neemias? Parece ser que seriam judeus que teriam atingido uma notável importância na corte imperial e que foram destacados para a Palestina para acompanhar a reconstrução da vida nacional. Importa aqui referir um aspecto que é muito importante para a compreensão de toda esta relação social e política, que foi: o Império Persa era um império imenso, vinha de lá desde a Índia até ao Egito. Reparem, e podeis ter isso presente, um bocadinho em referência cronológica, Ciro toma a Babilónia em 538, morre pouco depois, sucede-lhe seu filho em 532, se a memória não me atraiçoa, e em 522 Cambises, o filho de Ciro, um nome bonito, Cambises, toma o Egito. Reparem, portanto, que a expansão foi fulgurante. Em pouco mais de 10 anos, o Império não só
se implanta no Oriente, no Médio Oriente, ou no Oriente, na parte oriental, como se estende até ao Egito. E perante um império tão amplo, tão abrangente, tão diversificado, a meu ver, o maior império da Antiguidade, até provavelmente superior ao de Alexandre Magno, nesta altura, o que é que o império faz? Divide todo o território em províncias, em 15 províncias, a qual vai ser chamado um nome muito agradável, mas também inovador, vão chamar estas províncias as satrapias. Toda a zona ocidental do Eufrates vai se chamar a quinta satrapia, ou vai incorporar a quinta satrapia, chamada a Trans-Eufratina, aquém do Eufrates, porque quem está do lado lá é trans, é do lado de cá, portanto é para além do rio, para além do rio. Quinta satrapia, que em nome aramaico da época, se vai chamar Abar Nahara, o nome que ides encontrar ao longo dos textos. Abar, depois de Nahara, do rio. Que rio é este? É o rio Eufrates, é claro. Ora, o território da Judeia fica incorporado nesta quinta satrapia. Vai ser a província, ou a subprovíncia, ou o distrito, os nomes depois, normalmente aparece um termo que mais tarde vai ser designado como eparquia. Eparquia é um distrito, um território com uma certa configuração e vai ser a chamada a Yehud. A Yehud é a Judeia. Encontrareis mapas onde estão definidos mais ou menos os seus contornos, mas dentro da quinta satrapia vão estar diversas zonas administrativas, uma das quais era a Samaria. Samaria é esta onde pontificava, onde reinava, onde governava uma notável família da época, a família dos Sambalates, que um sacerdote excluído de Jerusalém por Neemias terá ido para a Samaria casado com uma filha de um destes Sambalates, assumindo o sacerdócio na Samaria. E porquê é que foi assim? Porque ele se tinha casado com uma estrangeira. Isto vai trazer um conflito latente, que é bem verificável, no livro, principalmente no livro de Neemias. Eu tinha dito há pouco, e isto também é importante para vocês terem uma percepção global da problemática que vão encontrar nos textos, tinha dito há pouco que não sabemos bem quem chegou primeiro e quem chegou depois, mas pensamos que a primeira tarefa, ou pensa-se que a primeira tarefa foi exatamente a de Neemias, de colocar, de organizar a vida para depois pudesse ser reorganizada a vida espiritual. Nós temos textos muito bonitos aqui, principalmente no livro de Esdras, que coloca Esdras já quase como o escriba, que sabe interpretar a lei, que a proclama, etc, etc. Num texto notável para mostrar o quê? Que o culto tinha sido refeito e que a vida voltava à normalidade. Também não sabemos, que é um elemento sempre querido, isto é, desejamos saber, quantos foram os que regressaram do exílio? Muitos? Poucos? Talvez uns milhares, mas não muitos milhares. O que sabemos é que uma parte significativa da população que foi para a Babilónia, nos 50 anos em que lá estiveram, refizeram as suas vidas, aliás, seguindo um texto muito importante do profeta Jeremias, que é o capítulo 29 de Jeremias, em que Jeremias, ainda em Jerusalém, ao seu tempo, mandava uma carta àqueles que tinham sido deportados para a Babilónia na primeira deportação em 597, dizendo-lhes, reparem bem, multiplicai-vos, crescei, construí casas, habitai-as, plantai vinhas, cultivai-as, dai os vossos filhos em casamento,
Aí, e as vossas filhas, não definheis, mas antes vos mantivais vivos. Ora, é preciso, de facto, perceber que muitos judeus chegaram à Babilónia e refizeram a sua vida. Muitos se deixaram aculturar, outros mantiveram aí a sua identidade. Aqueles que regressam são exatamente aquilo que nós chamamos normalmente o resto fiel. O Yashar Yashub de que fala Isaías no capítulo 7, quando diz um resto voltará, e que depois os profetas do tempo do exílio ou do pós-exílio retomam este motivo e desenvolvem-no. Portanto, isso é muito importante ter presente. E depois temos ainda também algumas outras fontes, que são os profetas do pós-exílio, Ageu, parte de Zacarias, e alguns papiros encontrados fora dos textos canónicos. E refiro-me particularmente também a um texto muito significativo, a textos muito significativos, que são os chamados papiros de Elefantina. Os papiros de Elefantina é um conjunto de documentos referentes à comunidade judaica que vivia na ilha de Elefantina, junto de Assuão, lá no sul, no Nilo, que teriam ido para ali ou fugidos das invasões babilónias, no início do século VI, ou então levados como mercenários e colocados pelo poder egípcio no sul do Nilo para defender a invasão do sul do Líbano, do Egito, pelos invasores, por os corsários, diríamos nós, que vinham da Núbia, que vinham da zona da Etiópia. Essa comunidade desenvolveu-se aí, teve um templo, teve uma importância assinalável e deixou-nos alguns papiros, conhecidos por papiros de Elefantina, onde nos falam de quê? Das relações entre essa comunidade e as comunidades da Palestina. E são elementos importantes, mas são substancialmente textos de natureza comercial e administrativa. Outro autor, mas já numa perspectiva posterior, que nos fala um pouco desta época, ou que nos dá alguns elementos importantes desta época, é Flávio Josefo, no seu famoso livro das Antiguidades Judaicas. As Antiguidades Judaicas, Flávio Josefo, fazem como uma espécie de releitura de períodos anteriores e nos fazem então uma interpretação. São documentos que nos ajudam a ter, que dão alguns contributos, mas como reafirmo e desejo dizê-lo de forma muito explícita, estamos numa época de grande déficit de informação, porque não temos, para além de Esdras e Neemias, 2 pequenos livros, não temos outros livros canónicos que sejam narrativa histórica, não temos nada parecido com o livro dos Reis ou com o livro das Crónicas. Os textos proféticos, como sabeis, anteriormente, nos períodos anteriores à deportação, tinham muitos dados históricos, o caso de Jeremias. Agora nós não temos muitos dados, assim como também temos uma escassez significativa de informações sobre a estadia da comunidade judaica na Babilónia. Portanto, esse também é um problema de que temos apenas o livro de Ezequiel e pouco mais. Portanto, ao estudar esta parte deste módulo, ele vai ser certamente rico para vós, mas vamos contar com esta precariedade. Muitos dos dados que lançamos são perspectivas em ordem à análise, à reflexão, com uma forte componente teológica, mas sabendo sempre que a referência, os elementos, as componentes de caráter histórico são escassas. Em todo caso, o trabalho está aí e certamente vai ser proveitoso para todos.